Fala internet, beleza? Esse vídeo será uma análise detalhada da Canon EOS R50V e, obviamente, você está aqui para saber se ela realmente vale a pena comprar e se as imagens geradas são boas. Então, nós vamos começar diferente com algumas imagens feitas pela Canon EOS R50V. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. As imagens foram feitas com a EOS R50V em 4K 24 quadros por segundo usando C-Log 3 10-bit 422. Eu usei basicamente ali a lente Sigma RFS 1850mm f2.8 e a lente do kit, a 1430mm f4, e a minha intenção não foi usar uma câmera de entrada com uma lente ultra topada de R$25 mil. O lance aqui é testar um kit para videomakers brasileiros que não querem e nem podem investir tanto no começo. Então, nada de 50mm f1.2 por aqui. Outra coisa, eu não sou o tipo de criador de conteúdo que pega uma câmera e em uma semana já faz um review totalmente completo para vocês. Eu estou há mais de um mês usando a EOS R50V como câmera principal, usando diariamente no Back to Basics e também fiz 4 trabalhos para clientes com ela. Então, com esse tempo de uso e a minha experiência, já dá para ter um ótimo embasamento. Fechado? Vamos tirar leite de pedra nesse review aqui. Então, se senta, que o review tá longo, tá bem detalhado, tirando todas as dúvidas e fazendo testes práticos com a câmera, tá bom? Depois nós teremos review das lentes que estão sendo usadas aqui e, sinceramente, eu preciso falar já de cara que a lente Sigma e a EOS R50V foram feitas uma para a outra. Sério mesmo, é praticamente um casamento perfeito. E claro, essa câmera foi enviada pelo Lucas Lapa, o dono dos Correios. Então, poxa, bora fortalecer o Instagram do Lucas Lapa, que está na descrição, porque ele teve alguns problemas e no final das contas teve que recomeçar do zero. Então, segue o novo Instagram dele, o link está na descrição. Primeiro, a construção, a ergonomia e a usabilidade. A câmera ela tem uma construção em plástico, com um corpo compacto, com cantos arredondados, com uma empunhadura que eu imagino que algumas pessoas não vão gostar muito, porque ela não tem um grip muito profundo. Pessoalmente, eu não tive problemas, porque a maior parte do tempo, a câmera ela teve montada em um gimbal. Vamos lá, vamos para o vídeo mostrando a parte externa. Sim, pronto, montei o setup aqui para eu poder mostrar para vocês a parte externa desta câmera, que tem um design realmente bem diferente. Bom, a primeira coisa que chama a atenção nela
é justamente esse design com esses cantos arredondados aqui, que é bem bonito. Na minha opinião, é bem bonito. Outra coisa que chama a atenção é esse grip, que ele não é tão profundo na hora de você segurar ela, né? Segurar a câmera na mão para fazer a fotografia, ele não é tão profundo. Então, como eu falei, isso talvez incomode algumas pessoas, mas no meu caso, realmente não me incomodou em absolutamente nada, porque essa câmera ficou montada no gimbal a maior parte do tempo, tá bom? Vamos falar um pouco aqui, ó, da parte da frente. Na parte da frente, a gente tem o botãozinho para tirar a lente. O mount é de metal, tá? O mount RF, tem todas as conexões a mais aqui. Um botão de gravação na frente, que eu falei já, que eu acho que é uma solução de design muito interessante, muito boa. E aqui, o que eu imagino que seja um sensor ou um redutor de olhos vermelhos, tá bom? Agora, vamos para a parte de baixo. Bom, na parte de baixo, olha lá. Na parte de baixo, nós temos uma rosca padrão para você montar no tripé. E temos a parte onde vai a bateria e o cartão. Então, aqui embaixo tem o slot para o cartão. Bom, eu, Andrei, nunca tive boas experiências com câmeras que tem esse slot de cartão aqui embaixo, tá? Eles, com o tempo, eles param de funcionar. Então, toda câmera que eu tive com esse slot de cartão, depois de 2 anos, 3 anos usando a câmera, ele começa a dar problema, começa a dar erro de leitura. Por exemplo, a minha OSRP tem aqui embaixo. Ele começou a dar problema de leitura. O que eu fiz? Eu coloquei o cartão lá dentro e não tirei mais, tá? Mas isso significa que vai acontecer aqui? Não, necessariamente não. Outra coisa, na lateral aqui, ó, você tem essa rosca padrão para você poder montar a câmera na vertical para quem é produtor de conteúdo para redes sociais verticais. De novo, uma solução de design muito simples e que ajuda, cara, demais montar a câmerazinha aqui. Você coloca a telinha em cima e todos os meus vídeos curtos eu estou fazendo com ela. Então isso daqui é uma solução de design muito simples e muito interessante. Na parte de cima, olha lá, ó. Na parte de cima nós temos essas aletas laterais aqui para você poder montar os straps, tá bom? Você vai colocar strap. Eu nunca uso strap, não gosto de usar strap, que é aquela cordinha que vai no pescoço. Aqui nós temos a sapata. E reparem que a sapata ela não tem as conexões tradicionais. Então, se você for usar flash nela ou usar um rádio, provavelmente vai ter que ter um adaptador. Porém, contudo, todavia, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a sapata tem o contato digital aqui na entrada. Então, os modelos mais modernos, eles vão poder encaixar aqui e vai funcionar muito de boa. Aqui nós temos o seletor de modo, tá? Que aqui tem o seletor de vídeo, SNF, fotografia, que foram os modos que eu mais utilizei. Temos um dial traseiro, tá? Temos o botão de liga e desliga, um botão de lock, o botão de gravar. Esse cara aqui, ó, que você puxa para um lado ou para o outro, é para você poder dar zoom. E quando você tem uma objetiva como essa aqui, ó, essa objetiva, ela tem o zoom digital. Então significa que para dar o zoom precisa de um motorzinho. Então quando você aperta aqui e gira, ela dá o zoom. Isso não vai acontecer nessa objetiva aqui, por exemplo, da Sigma, que como ela não tem o zoom, né, ela não tem esse zoom digital, você precisa girar ela para ela poder dar zoom, não vai funcionar, tá bom? E aqui nós temos um botãozinho que é um botão para live. Então, apertando ele, ó, ele automaticamente vai aparecer a tela, onde você vai configurar a transmissão USB, transmissão HDMI, transmissão no Camera Connect e uma transmissão no aplicativo Live Switch Mobile. Então, eu já testei transmissão USB, tá? Vocês vão ver para frente. Também testei transmissão HDMI, testei a transmissão no Camera Connect, só no Live Switch Mobile que eu acabei não testando, porque eu só achei um aplicativo para iPhone. Como eu não tenho iPhone, então eu não consegui mexer nisso. Então tá aqui esses botões. Agora, aqui atrás, nós temos muitos botões. Aqui no lado, nós temos aquela protuberânciazinha para você poder segurar. E aí temos vários botões. Um botão de menu,
um botão para você visualizar os arquivos que já foram feitos, um botão AF On, que é personalizável, então a gente faz o foco no botão do AF On. Tem muita gente que diz que essa é a maneira correta de fazer foco, mas não tem problema nenhum você fazer foco diretamente nesse botão aqui. Outra coisa, aqui nós temos um botão Color. Gente, lembrando, todos esses botões são totalmente personalizáveis. Então, quando você aperta ele aqui, você vai para o Color, por exemplo, aqui no CP, ó, deixa eu colocar aqui, ó, Color, aí eu aperto Info CP, e aí eu posso colocar Canon Log 3, né? Então, aqui está um botão para colorização, e aí você tem, por exemplo, também, ó, acesso aqui a todos os padrões de cor que vem nessa câmera aqui, eu vou citar para vocês também, tá? E o padrão estilo de foto já, que é o que é conhecido, que são os Picture Styles que a Canon oferece, tá bom, gente? Aqui nós temos um dial, que nesse caso aqui ele está para compensação de exposição, o F não está aparecendo porque não tem nenhuma objetiva conectada, aí para cima é ISO, para baixo é balanço de branco, tá? Para o lado você altera entre foco manual e foco automático, e para esse lado aqui você tem um modo de disparo, então você consegue colocar em 10 segundos e em 2 segundos, tá? Então, cara, bem completinha. Nesse lado aqui, ó, deixa eu até abrir para vocês verem, que nesse lado aqui, ó, nós temos, vamos ver se nessa câmera aqui vai pegar direitinho, nós temos uma porta USB tipo C e uma porta micro HDMI, mancada, mas tudo bem, essa câmera é pequena, é portátil, então eles acabaram colocando aqui. Nesse lado aqui, ó, nós temos fone de ouvido, controle, deixa eu colocar aqui nessa câmera aqui, ó. Nesse lado aqui, nós temos fone de ouvido, controle externo e entrada para um microfone externo, porque essa câmera aqui é uma câmera voltada para vídeo. Tá bom, gente? Tá aqui, ó. E olha só como é que ela é bonitona, ó. Cara, ela é muito bonita. Deixa eu montar ela. Aí eu tô, né? Deixa eu desligar para poder montar. E eu tô com essas duas objetivas aqui, ó. Essa primeira objetiva é a Sigma, ó. Sigma 18-50mm, que eu já falei para vocês que essa objetiva aqui é um casamento perfeito. Mas eu tô com a lente do kit também, que é a Canon 14-30mm. Essa objetiva aqui ela é muito boa para vlogar, tá? 14mm em APS-C realmente fica um aspecto bem bonito. E essa objetiva montada nela, ó, deixa eu montar ela aqui. Olha como ela fica bonitinha. Olha lá, ó. Então realmente fica bem bonitinho. Uma curiosidade é que o mount RF ele é maior do que a lente RFS. Então a lente é mais curtinha, mas na ponta onde ela gruda aqui, ela fica, ó, deixa eu ver aqui da câmera de cima. Ela fica um pouquinho mais gordinha, bem bonitinha. Tá bom, gente? Então tá aqui a parte externa da EOS R50V. Vamos continuar a review. Bora para as especificações. Com um sensor CMOS de 24 megapixels APS-C, ela faz vídeos em 4K 30 quadros por segundo, em 16:9 com oversample de 6K. Também possui 4K 60 quadros por segundo com um crop de 1:1. Tudo isso em 10 bit, 422, em codecs H265 e H264. Tudo com compreensão long GOP, sem opção de all-intra, o que sinceramente para mim é uma pena, com C-Log 3, 14 filtros de cor integrado, fora os perfis de cores padrão da Canon. E a qualidade de imagem realmente impressiona. Para fotografia, as specs dão conta do recado. Esse é um sensor padrão APS-C da Canon. Então, esperem fotos muito parecidas com a EOS R10 ou então até mesmo a EOS R7. Claro que isso vai depender muito da lente que você vai usar nos seus trabalhos, mas o padrão é esse. Claro que essa câmera especificamente ela foi pensada para vídeo, por isso os testes em fotografia não foram tão intensos e expressivos quanto eu gostaria. Bom, chega de falação e vamos começar os testes práticos, começando pelo ISO.
Bom, vocês estão ligados que nós estamos falando de uma câmera APS-C de entrada, não é? Bom, o ISO base dela é 400 e isso geralmente são 800 pontos. Isso muda a distribuição do alcance dinâmico, que vai ter mais detalhes e sombras e menos detalhes em altas luzes. E isso poderia atrapalhar o desempenho do range dinâmico dela. Mas não foi o caso, e nos meus testes o desempenho de ISO dessa câmera foi surreal, tanto em fotografia quanto em vídeo. Nas fotos, o ISO é perfeito de 100 a 3.200. Em 6.400 é totalmente aceitável. Pessoalmente, caso fosse necessário usar 12.800, fácil. Olha essa foto, ela está em 12.800 e está incrivelmente boa. A partir disso, começa o declínio e o ruído começa a ficar mais marcado. Mas olha essa foto em 25.600, você usaria? Agora, a mesma foto em 1:1. Claro que essas fotos elas estão em ambiente controlado com luzes profissionais, mas na rua, no final das contas, não é tão diferente assim. E no vídeo, o desempenho da EOS R50V não é diferente. Então toma esse take a 6.400 em um ambiente controlado. Bom, né? Em 12.800 começamos a ver um ruído marcado nas regiões de contraste. Isso, claro, em ambientes controlados. Na rua, vlogando à noite, em log, com o ISO no automático configurado para o máximo em 12.800, o resultado está na tela. Claro, em 10 bit, mas eu preciso ser sincero, não esperava definitivamente por esse desempenho para uma APS-C de baixo custo. Claro que a lente f2.8 ajudou. Como eu falei antes, a Sigma é um casamento perfeito para usar nela. Agora vamos falar da cor e seus perfis e log. Além do C-Log 3, tem perfil padrão da Canon, tem 14 filtros de cor e a possibilidade de carregar LUTs personalizados. O menu de imagens ele foi herdado um pouco das câmeras de cinema da Canon, permitindo ajustes finos e claro que temos todo o poder dos Picture Styles da Canon. Tá? Que na minha opinião entrega uma das melhores cores do mercado. Sinceramente, Canon e Fuji mandam bem quando a gente está falando nesse quesito de cor. Além disso, temos perfis Canon 709, Canon Log 3, PQ, HLG, BT709 Standard e, claro, mais espaços para LUTs personalizáveis que podem ser carregados para a câmera. A R50V oferece uma quantidade de personalização de cor que vai adiantar e muito o trabalho do videomaker, tá? Podendo já gravar um arquivo praticamente pronto, ganhando um bom tempo aí, um tempo que é precioso na edição final. Mas e na fotografia? Bom, edição final. Mas e na fotografia? Bom, de novo, não é diferente. Arquivos em JPEG, eles se aproveitam de todos os Picture Styles e de todos os 14 looks disponíveis e no RAW CR3 são entregues imagens muito bonitas com um padrão de cor conforme o especificado no perfil de cor que você selecionou, tá bom? Novamente, um desempenho acima do esperado para uma câmera de entrada. Cor, contraste e nitidez são muito bem capturadas por esse sensor. E essas cores, aliadas a um bom desempenho de ISO, olha, geram arquivos muito limpos e com uma qualidade que, na minha opinião, olha, ficaram pau a pau com a EOS R7 e, sinceramente, em alguns casos até melhor. Eu não fiz nenhum trabalho para nenhum cliente, pois hoje em dia eu prefiro, sinceramente, usar a Fujifilm quando se fala de fotografia. Sabe aquela texturinha que eu amo? Essas fotos que vocês estão vendo nesse momento foram feitas com a Fujifilm X-S10 com a lente Fujinon
35mm f2. Mas quem tem amigos tem tudo no final das contas. Meu seguidor, o Michel Bergamo, fez algumas fotos de comida para um cliente dele usando uma 85mm e uma 50mm. E como vocês podem ver na tela, o resultado é ótimo. O Michel, ele usou todo o conhecimento e mostrou o quanto a EOS R50V pode ser usada para fotografia. Ele usou luz artificial e um f5.6 cremosinho demais. E apesar dessa câmera ter nascido para vídeo, ela tem um desempenho excelente quando falamos de fotografia. Lembrando que as imagens mostradas da EOS R50V estão totalmente em RAW e sem edição. Segue o Michel no Insta aí, pra dar uma fortalecida no trampo dele, beleza? O Instagram dele tá aqui, Michel Bergamo Foto. A autonomia também teve um destaque. Quando eu vi que a EOS R50V usava a famigerada LP17, cara, fiquei com os dois pés atrás. Eu já uso essa bateria há anos na EOS RP e, sinceramente, eu sofro com o desempenho dela. E em um time-lapse foram tiradas mais de 5.700 fotos com apenas uma carga de bateria, o que é bem próximo das 6.000 fotos que a EOS R7 fez. E olha que ela usa uma bateria bem melhor, a LP-E6NH. E nem vou comparar com a ZV-10. Nesse caso, a ZV-10 perdeu feio fazendo metade dessa quantidade de fotos com uma carga de bateria. Aqui não tirou leite de pedra aqui. Mas calma que no vídeo ela gravou, pasmem, 1h37 minutos. What? Com uma LP17? Que loucura foi essa? Se você não acredita, no canal secundário tem um vídeo completinho com todos esses testes. Mas na boa, a autonomia em vídeo é a melhor já testada no Back to Basics. Cara, quando nós falamos de câmera de entrada, esse foi o melhor teste. Conseguiu ganhar até da ZV-10, que gravou 1h34 minutos. Esse é o novo recorde. E agora o superaquecimento, que é o grande terror dos videomakers, né? É o grande vilão. O 4K 60 é a resolução que é mais problemática e o teste foi feito no meu estúdio com uma temperatura média de 17 graus. Com apenas 8 minutos de gravação, o gráfico de superaquecimento já apareceu. Puta, cara, eu torci muito o nariz porque geralmente esse gráfico vai aparecer lá nos 40 minutos. E como essa câmera não tem um cooler interno, eu sinceramente já desconfiei do desempenho e imaginei que seria o pior já testado aqui. Isso porque estávamos em 17 graus. Imagina debaixo do sol como é que não seria. Bom, com 37 minutos o gráfico começou a piscar em vermelho, avisando, Andrei, vai dar problema. Pronto, estava se concretizando um dos piores desempenhos de aquecimento do Back to Basics. E do nada, em 46 minutos, o gráfico some. E a câmera grava por 1h15 minutos e enche os 128 GB do cartão. Olha, que ótimo desempenho no final das contas, apesar desse gráfico ter me trollado com força, tá bom? E segurando a câmera na mão, não deu para sentir que ela estava quente, tá? Diferente da ZV-10, que parecia que o plástico iria derreter de tão quente. Na rua, com sol intermitente em um outro dia, com uma temperatura média aí de 22 graus, a câmera gravou por 40 minutos até desligar por superaquecimento. Olha, é um bom desempenho. Em live, usando o carregamento USB-C e usando bateria fake, ficou mais de 2 horas ligada sem nenhum aviso de aquecimento.
Bom, o tamanho dos arquivos foram os seguintes. Fiz vídeos com exatamente 1 minuto em Full HD, que foram 726 MB, em 4K 30, que foram 967 MB, e em 4K 60, que foram 1.58 GB. E o RAW tem em média 30 megabytes e o JPEG tem em média 6 megabytes, mas nas fotos sempre existe uma boa variação de tamanho dos arquivos. Mas a média foi essa, tá bom? E agora o autofoco. Hoje em dia, Canon e Sony têm os melhores sistemas de autofoco do mercado. Dito isso, em vídeo com lente EF adaptada. Quanto em lentes RF quanto RFS, o desempenho foi realmente dentro do esperado nessa categoria de câmera e com aberturas que vão variar do f1.4 até o f4. O desempenho foi sempre o mesmo, com movimentações mais lentas ou mais rápidas. O foco se manteve cravado no rosto nos sistemas RF e se perdendo um pouco no sistema EF adaptado, principalmente quando o movimento se afastando da câmera. Tudo dentro do esperado, usando o foco contínuo, o reconhecimento de pessoas na configuração. Na fotografia, a EOS R50V dá umas belas rajadas de disparo, mas infelizmente o buffer ele é bem pequeno, aí tem uma média de 3 segundos e o tempo de recuperação desse buffer é mais ou menos aí de uns 2 segundos. Então, atenção a esse detalhe. Usando H+, e lentes do sistema RF, o foco se comportou muito bem, tá? Muito bem, obrigado. Cravando o foco em 96% das fotos, usando AI Focus, área AFT total e assuntos variados conforme o que estava sendo fotografado. No sistema de detecção de pessoas, o reconhecimento de olhos estava ativado. Vamos falar agora do Running Shutter, que é sempre um problema nos testes. E ficou em mais ou menos 31,6 milissegundos em 4K 24, que é ruim, e 15,5 milissegundos em 4K 60, que é um pouco melhor, mas eu não achei um problema tão grande. Porém, contudo, todavia, sinceramente, você que precisa filmar coisas em movimento, é melhor pensar em outro modelo que acaba conseguindo controlar melhor esse problema. O range dinâmico. Bom, foi outro ponto de destaque. Eu fiz um trabalho real para um dos meus clientes, que é uma cafeteria aqui em Florianópolis, do meu amigo Luciano. Cara, pensa em um ambiente hostil para vídeos. Interior um pouco mais escuro, paredes com cores fortes, tipo assim, um azul marinho escuro e grandes janelas que dão para um dia totalmente claro e ensolarado. Eu filmei em log, 4K, 10 bits, usando a prioridade de abertura e o fotômetro sempre em +1. A fotometria geral do take ficou ótimo, tá? Mesmo sem edição, tanto as altas luzes quanto as sombras se mostraram muito detalhadas e depois da edição ficou melhor ainda. Esse tipo de ambiente realmente ele é muito desafiador. Porque dentro do espaço a luz artificial é pouca e muitas câmeras realmente iriam sofrer para fazer esse take, mas a EOS R50V se saiu muito bem. E um teste aqui no estúdio, num modo ultra hard, o resultado foi bom. Gravando em 4K IPB em f2.8 e ISO 400 em C-Log, a câmera capturou bons detalhes nas altas luzes e nas sombras. Mas lembre-se que esse teste ele é uma situação que é muito difícil para qualquer câmera, tá? Eu estou num estúdio totalmente escuro e eu ainda fico em pé do lado de uma janela para um dia claro. Tá? Então, assim,
Mas no final das contas é sempre bom mostrar esse tipo de resultado. Agora vamos para uma produção real feita para um cliente, a Cafeteria Porto 1942. Eu usei tudo que a câmera me oferece de tecnologia, tá bom? A lente Sigma foi perfeita para esse tipo de trabalho. Eu consegui takes em grande angular e alguns takes mais fechados, tudo em f2.8. Eu não posso colocar, quer dizer, eu posso colocar o vídeo aqui, mas eu não vou colocar a música usada porque o YouTube, no final das contas, ele é muito rigoroso com isso. Dito isso, eu achei que a câmera entregou ótimos resultados. Eu usei ela em um gimbal e o vídeo foi na vertical porque, porra, amigos, é 2025 e não adianta reclamar, tá bom? Esse tipo de vídeo dá para cobrar até R$100 por segundo. Gravei em 10 bit, 422, em log, e isso é outro mundo. O poder de edição, cara, é muito bom e o resultado fica excepcional para uma câmera nessa faixa de preço. Na minha opinião, esses são os pontos positivos da EOS R50V. Primeiro, obviamente, o preço. $700, cara. Isso no segundo semestre de 2025, tá bom? E mesmo do Brasil, no site do Lucas Lapa, com a lente do kit, ela sai por R$6.000 à vista, o que é incrível para uma câmera com toda essa qualidade de imagem, com um sistema de cor da Canon, com log 10 bit, com um range dinâmico, que é um destaque, com oversample de 6K, deixando os vídeos 4K com uma qualidade superior a câmeras que não têm essa função. Coisas simples de design, como um botão de REC na frente, um botão dedicado para live ou uma rosca de montagem na vertical. Tudo isso são grandes destaques. O desempenho no superaquecimento foi surreal. Realmente o melhor já testado aqui no Back to Basics. O que, no final das contas, de novo, é incrível para lives. Só tinha visto isso na EOS RP e depois em mais nenhuma outra câmera Canon já testada aqui no Back to Basics. E, obviamente, um corpo compacto com muita autonomia de bateria. Mano, surpreendente, tá? Ela usa LP17, né? E eu preciso colocar isso como um ponto extremamente positivo. Montada em um gimbal, ela facilita todo o trabalho. Quando eu vi pela primeira vez esse design, eu realmente fiquei com o pé atrás, tá bom? Mas depois de usar por um mês como câmera principal, eu gostei muito. O modo Slow and Fast permite criar câmera lenta, time-lapse com o processamento direto na câmera. Cara, você já vê o resultado final no visor. São muitos os pontos positivos. Mas e os pontos negativos? Olha, eles estão presentes mais no 4K 60 em crop sem oversample. Nesse modo, o crop não permite nem 24 nem 30 quadros por segundo. Eu acho que poderia permitir, né? Não tem a opção de gravação ao intra. Cara, isso poderia ser um diferencial extremamente positivo. Não tem IBIS, o que é um ponto bem negativo, mas eu até entendo o posicionamento que ela tem, né, que é uma câmera de entrada. O uso do micro HDMI, para mim, é mancada total, ainda mais com a tecnologia USB-C tão difundida. Já passou da hora do HDMI sumir totalmente desse tipo de câmera. Eu não acho que seja a melhor escolha para pessoas que gravem movimentos muito rápidos, por causa desse rolling shutter dela que é meio marcado, tá bom? E a minha conclusão, sinceramente, no geral, eu acho que a Canon mandou muito bem na EOS R50V, com um destaque principal no preço, tá? Na verdade, no custo-benefício do que esse produto entrega nessa faixa de preço. Isso não se vê na indústria. Esse novo design, para mim, é um destaque e, sinceramente,
eu espero muito ver mais câmeras voltadas para vídeo com esse corpo. Eu acho que a linha de câmeras V tem um potencial enorme, e sendo uma câmera de entrada, cara, é animal. Imagino isso no meu SR8V. Para quem é? Para videomakers iniciantes que querem um equipamento de baixo custo, que obviamente entregue uma qualidade com bons facilitadores tecnológicos. Mas, sinceramente, eu acho que profissionais um pouco mais experientes também vão gostar bastante da EOS R50V, já que ela entrega muito. Na boa, eu sinceramente não imaginava que eu iria me divertir tanto usando profissionalmente essa câmera. Então, sim, a minha recomendação é extremamente positiva e posso falar que essa câmera é um dos grandes acertos da Canon nos últimos anos.